perfeito, um caminho aperfeiçoado a cada instante. O caminho de você renunciar àqueles pecados que faziam parte da sua vida, mas não são seus. Os pecados são de Satanás. E você é uma obra santa de Deus. Simplesmente você precisa se chegar, porque tudo o próprio Deus ele oferece para você toda a condição de você vir para Jesus. Hoje, por exemplo, quando eu vim aqui para os estúdios, eu ultrapassei lado a lado com um carro, um Fiat Palio, que tinha atrás dele bem grande adesivado: aceite Jesus. Aí, quando passava pela lateral, tanto na porta traseira como na porta dianteira, estava adesivado também: aceite Jesus. Ora, se eu chego aqui, ofereço, aceita um copo d'água, você está com sede, você aceita. Aceita um confeito, aceita um chocolate, aceita um dinheiro, você aceita. Mas aceitar Jesus não é essa forma. É preciso que a gente entenda, que a gente desmiúce esse entendimento para fazer com que pessoas, fazer com que você tome uma decisão. Aceitar Jesus é justamente você, primeiramente, reconhecer que Jesus deixou ser morto para salvar a toda a humanidade. A toda a humanidade. Essa é a primeira condição. E ali nas igrejas nós vemos quem quer aceitar Jesus como seu único Salvador. E algumas pessoas até vão ali. Às vezes, em algumas pregações em hospitais, em presídios, em clínicas, o pastor pregando ali. Quem quer aceitar Jesus? Aí algumas pessoas levantam a mão e supostamente aceitou Jesus. Muitos pacientes ali na clínica de dependentes químicos que eu trabalho, quando vem um pastor e prega e diz quem quer aceitar Jesus, muitos levantam a mão. Nas igrejas, em todo canto é assim. Mas uma vez levantar a mão não é tudo. Uma vez aceitar Jesus é aceitar as condições de uma vida em Cristo. Aceitar Jesus é se modificar a sua rota. É aquilo que você fazia e que lhe dava prazer, mas você sabia que isso não é de Deus. Então você passa até a renunciar. Aqueles prazeres gostosos que a vida lhe dá. E você, apesar de gostar, mas você diz, não quero nem vou fazer mais, porque isso não agrada ao meu Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício de vida. Você já entendeu o que é isso? Ou seja, você ter a vontade dos prazeres que a carne oferece. E você disser, não, eu não vou fazer. E a palavra completa, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Você entendeu? Você tem que subjugar a sua vontade e prevalecer a vontade de Deus. O Espírito Santo tem que ser pleno na sua vida. Não é uma brincadeira apenas levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus. Mas você tomar um novo rumo que muitas vezes, na maioria das vezes, requer renúncia de tantas coisas que são gostosas, tantas oportunidades que são tentadoras, e você renunciar porque você quer fazer tudo aquilo que agrada ao Deus, e principalmente aquelas tantas coisas que você já fazia errado e que você, a partir do momento que quer seguir a Jesus, você não mais vai fazer as coisas erradas. Eu vejo muita gente nas igrejas, muitos jovens, e naquela fase que os hormônios estão faiscando, a sexualidade está aflorada. Muitos naquela fase se desviam, deixa a igreja, deixa de seguir a Jesus, deixa de seguir as orientações dos seus pais e se danam no mundo para os prazeres mundanos, sexuais. E depois, quando já está desmantelado, já fez toda a porcaria, aí volta para Cristo. Mas tudo tem consequência, tudo tem danos. Então é preciso você seguir verdadeiramente a Jesus. E muitas pessoas erram porque não tem quem leve a palavra, não tem quem trabalhe na obra do Senhor. A seara é grande, mas o número de ceifeiros é pequeno. Ou seja, muita gente está precisando dessa palavra. Muitas pessoas estão na beira do precipício, tiveram um caminho reto e ali está na beira do precipício para fazer tudo errado. Mas está faltando alguém que diga: não, 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 não vá por aí. O Deus te ama de uma maneira absoluta, que quer te salvar, te manter para uma vida gloriosa. Aguarde pelo príncipe que o Deus quer entregar na sua vida como seu futuro marido. E muitas se engraçam com aqueles sapos, aqueles fortões, cheios de tatuagem, no caminho totalmente desvirtuado, mas acham uma coisa linda. Eita boy! Mas isso arrebenta com a trajetória, com o seu destino. Passe a ter comedimento, paciência, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas você está com pressa. Como eu disse, seu corpo, seus hormônios estão faiscando, você está precisando satisfazer os prazeres do seu corpo, que é natural tudo isso, porque faz parte da humanidade. Mas eu diria que aguarde. Aguarde a ter esses prazeres todos de uma forma legítima, pelas bênçãos de Deus numa união de casamento.
Porque fica a mácula, entende? Cada pessoa que você passa que é rodado, entre aspas, rodada, é como se estivesse impregnando uma digital de cada um, recebendo um pouco da alma de cada um. E muitos desses estão impregnados e vai, aos poucos, sujando aquela água limpa que estava você pelo Espírito Santo. Aí bota um pouquinho de sujeira, mais um pouquinho de sujeira, mais um pouquinho de sujeira. Daqui a pouco está uma verdadeira imundície espiritual, o teu corpo e teu espírito. Portanto, é necessário que você decida manter nesse rumo que se você já está, nesse rumo com Cristo. E se você não está, aguarda e confia no Senhor que vai chegar a sua oportunidade e você vai ver que valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Não deixe o seu corpo atropelar o seu próprio espírito, porque quando você vai por os caminhos totalmente desvirtuados, não somente é um dano no seu corpo, mas um dano espiritual na sua vida. Amém? Então vale a pena você aceitar a Jesus, mas entendendo que não é levantando só as mãos. Até um assalto as pessoas levantam as mãos. Mas aceita Jesus como seu único Salvador, você aceita, mas sabendo que eu aceito as condições que é verdadeiramente para seguir a Cristo. Você aceita fulano como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Você aceita a sua esposa, fulana, para ser sua esposa legítima? Sim, aceito. Né? Aceitar significa uma condição. Aí aceitar, por exemplo, um casamento significa uma testificação perante não só a autoridade eclesiástica que está celebrando aquele casamento, mas, sobretudo, está fundamentado pelo Espírito Santo ali presente, que vai atestar que ali houve uma união. E depois dessa união, você, com seu marido, com sua esposa, vocês se esbaldam no que quiserem fazer do prazer do corpo. Mas também a condição do casamento, quando está sacramentado, o Deus está presente ali. Aí o que é que acontece? Tem as condições também. Honrá-la, está na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, manter-se em fidelidade, não ter os adultérios. Você vai renunciar a todos aqueles bombados, bonitões, bonitonas, gostosonas, e ficar unicamente com o seu cônjuge, fiel e tão somente fiel ao cônjuge. E, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, porque você está pensando que também essa união vai vir somente alegria, vai ser o blá 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 no pé do ouvido, vai ser discussões, às vezes, falta de entendimento. Muitas vezes você até vai parar assim, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais essa pessoa, mas tem que aguentar. É assim. Então, quando nós aceitamos a Jesus,
Quer aceitar Jesus? Quero. Mas significa você manter-se também, a exemplo do casamento, fiel aos princípios, à doutrina de Deus. Manter-se firmado, santo, procurar manter no caminho que seja aquilo que agrada ao Senhor. E ficar nesses caminhos que agradam ao Senhor também não são fáceis. Assim como você tem o prazer, a vida conjugal maravilhosa, mas tem momentos que são dificílimos. Então você acha que seguir a Jesus também não vai ter tantas tentações lá de fora para você desvirtuar o seu caminho? Vão ter muitas situações que são, vamos dizer, estremece até a base. Mas você mantendo firme, apesar de tudo, que às vezes até empena o teu corpo, a tua alma, mas você mantendo firme, pode ter certeza. Vem dias maravilhosos adiante. Tenha paciência. Tenha paciência. Amém, irmão? Então, essa proposta dessa mensagem de hoje é exatamente isso. Aceite a Jesus. Aceite, modifique seu rumo de vida. O que significa todo aquele sacrifício de Jesus, deixou ser morto na cruz, é justamente o que ele quis. Arrependei-vos dos vossos pecados. O que significa esse arrepender? É ficar, vamos dizer, lamentando porque você teve aquele prazerzinho gostoso lá fora, lá atrás? Não, isso já passou. Deu prazer, de fato, ao teu corpo, à tua mente, mas seguir a Jesus e significar arrepender dos vossos pecados, significa você tomar esse novo rumo, aceitar a Jesus e seguir verdadeiramente esse rumo com Cristo. Amém?